Olá! A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI de Cachoeira, começa agora a fase de ouvir os depoimentos de delegados e procuradores da República que acompanham o caso. Preocupado com a segurança do contraventor Carlinhos Cachoeira, o deputado Francisco Escócio pediu ao presidente da Câmara, Marco Maia, e ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que adotem providências para impedir que ele venha a ser assassinado ou intimidado na prisão. Ele está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado. Por que o senhor acha que o Carlinhos Cachoeira está correndo risco de vida? Porque ele sabe muito. Então, ele sabendo muito, ele pode ser vítima a qualquer momento daqueles que possam, de uma maneira ou de outra, temer o depoimento dele. E o senhor entrou com esse pedido junto ao presidente Marco Maia. O trâmite é esse, o senhor pede lá e ele encaminha ao ministro da Justiça. Isso já aconteceu? Não sei, porque eu fiz, tem mais ou menos uma semana, e o trâmite é quase, praticamente normal, normalíssimo. Eu acredito que ele já tenha despachado para o ministro da Justiça. Deputado Francisco Escócio, o senhor diz que, o senhor pede que ele seja incluído no programa de proteção a testemunhas. Esse programa, ele de fato, o senhor acha que é suficiente? Porque o senhor também diz que a penitenciária da Papuda não tem condições de dar essa segurança que precisa ser dada ao Carlinhos Cachoeira. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vi que ele estava numa prisão de segurança máxima, lá em Natal. Ocorre que, de repente, ele vem para cá. Vem para perto de onde? Vem para perto de Brasília, que está metido no assunto. Vem para próximo de Goiás, próximo de quem? De todos muito envolvidos. Isso nos chama a atenção para que nós chamamos a atenção do Ministério da Justiça no sentido de proteger a vida daquele cidadão. Deputado Francisco Escócio, o senhor diz que sua preocupação é também porque o senhor foi vítima desse grupo, foi vítima de ações ilegais. Que ações foram essas? Quando eu era assessor especial da presidência do Senado, eu fui vítima e não tive direito nenhum a me defender. Por quê? Porque era um conluio entre Demóstenes Torres, Marconi Perillo e a revista Veja. Eu não quero falar tão somente da revista, porque a revista não é a pessoa, mas do seu Policarpo, jornalista Policarpo. E naquela época, eles fizeram uma manobra, talvez ouvindo o meu telefone celular, para saber se eu estava ou não em Goiânia, me condenando no primeiro momento, dizendo que eu tinha ido para lá para auscultar, para bisbilhotar, para ser o grande araponga de Marconi Perillo e Demóstenes. O que foi plenamente elucidado com a presença da Polícia Federal, que nada constatou. Mas, e a minha demissão? Porque o senhor foi demitido por isso. Demitido. E meus danos que eu tive, a minha imagem, a minha família chorando, minha mãe, minha mulher, minha filha, a perguntar: papai, o senhor teve nesse hangar? O senhor foi bisbilhotar? O senhor foi criar condição para poder ali filmar o Marconi Perillo e Demóstenes? Não, minha filha, não, minha mulher. Ele causou, inclusive, um transtorno dentro do meu lar. E agora, o que aconteceu comigo, eu não quero que cause danos a ninguém que seja inocente. E como é que o senhor está vendo, deputado Francisco Escócio, a condução dos trabalhos da CPMI? Muita gente diz que há um risco de esvaziamento, até por conta das eleições que estão muito próximas já de começar a campanha, de fato, para prefeitos e vereadores. Como é que o senhor está vendo o trabalho da CPMI? Eu sou muito prático em dizer, se não der em nada essa CPI, tem que fechar o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional vê uns indícios marcantes, bem cristalinos, e não tem nada. Eu não acredito que o Congresso Nacional vá fazer isso. Eu acredito nos meus colegas, nos dirigentes do Congresso Nacional, o presidente Sarney, o deputado Marco Maia e todos que compõem aquele corpo, que não vai ficar em pizza. Vai ter que julgar e condenar aqueles que merecem ser condenados. Deputado Francisco Escócio, os mais de 170 requerimentos apresentados pelos integrantes da CPMI
houve uma decisão de só se votarem esses requerimentos após ser ouvido o Carlinhos Cachoeira. Como é que o senhor está vendo o procedimento, a condução desse trabalho dessa forma? Eu não vou emitir opinião minha a respeito disso. Até porque O senhor não é membro da CPMI? Não sou membro da CPI e tenho uma confiança nas pessoas que estão lá. Meus colegas que estão lá. Eu tenho certeza que eles vão fazer tudo para dar uma resposta satisfatória à população brasileira, que merece. E há risco da campanha, se houver um risco da campanha, a próxima campanha, ela ser, de certa forma, contaminada por esse assunto da CPMI? Eu acredito que já tenha feito um agendamento de tudo. E esse agendamento, nesse cronograma, vai dar, com certeza, tempo suficiente para poder... Até porque nós já temos grande quantidade de coisas já trazidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Fica mais fácil, ao invés de nós sairmos do ponto zero. Porque já existe toda uma investigação. Esse problema do senhor foi em que ano, deputado? Foi em 2007. E de lá para cá, fui absorvido totalmente, tanto pela comissão do Senado, como pela Polícia Federal. E desde aquela época, então, essa investigação já vinha acontecendo em relação ao Carlinhos Cachoeira? Não, eu acredito que não. Eles eram que estavam com medo das pessoas se aproximarem de Goiás e saber de tudo que eles estavam montando. Essa coisa que está acontecendo agora, ela não é de agora, é lá de antes. Como era que eles iam saber que eu estava em Goiânia, se eles não tivessem grampeado meu telefone celular? E o senhor estava em Goiânia? Eu estava em Goiânia. E aí, eles não sabiam o que eu estava fazendo. E desenharam uma situação em que, no meu modo de entender, foi um golpe que aconteceu. Porque naquela época foi derrubado um presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiro. E eu posso lhe dizer, sem nenhuma culpa, um homem que não tinha mandado eu ir a Goiânia, que não sabia que eu estava em Goiânia, coisa nenhuma. O que houve foi exatamente um golpe de Estado que foi dado por essa quadrilha que estava montada e estava bem próximo do Palácio do Planalto, que essa quadrilha é chefiada pelo Cachoeira. Deputado Francisco Escócio, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara e volte outras vezes. Muito obrigado.